vamos para a estreia do quadro de anime mais estranho da internet. Falando de hipóteses totalmente malucas, mas que tem uma mínima chance de se concretizar. As teorias que não vão acontecer. Antes do vídeo começar em si, é bom a gente deixar muito claro aqui qual é a questão, qual é a relação que existe para com esse quadro. É um quadro que não é para ser levado a sério, ou não é para ser levado tão a sério assim, onde eu vou falar sobre algumas teorias que surgiram na minha cabeça, algumas teorias que existiram pela internet, que possivelmente estão erradas, não vão acontecer, enfim, é muito pouca chance, por isso que chama teorias que não vão acontecer. Então não interpretem isso como se fosse totalmente sério, não interpretem como se isso fosse tudo que eu acreditasse, todos os mínimos detalhes das teorias, etc. Enfim, levem na calma, levem com seu coração aberto. Mas deixando claro aqui que eu pessoalmente não descarto 100% nenhuma hipótese de nenhuma coisa, principalmente essas aqui e principalmente a de hoje, que é de Attack on Titan. A teoria de hoje é: seria Attack on Titan um experimento alienígena? Eu sei, parece louco, parece insano, mas vamos com calma. Esse vídeo vai ter spoilers pra quem, enfim, não assistiu o anime. Você precisa assistir o anime, assiste o anime e volta pra cá. Aí vai ter um momento que vai ter spoiler do mangá, mas eu vou avisar vocês. Se você gostar de spoiler, enfim, pode passar, não vai ter problema nenhum. Vamos desde o comecinho da história. 人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。 Primeiro uma pergunta. Qual é a temática de Attack on Titan? Algo bastante discutido todos os momentos durante o anime é a ignorância versus a verdade. E como é um choque absurdo descobrirmos uma nova realidade. No começo do anime, somos apresentados àquele universo. Há pouco mais de 100 anos, surgiram os Titãs. Eles eram absurdamente fortes, então a humanidade ficou ameaçada à extinção. Os que sobreviveram ergueram as muralhas e é lá que o restinho da humanidade vive, pacificamente, até os eventos do começo do anime. 鳥かごの中に囚われていた屈辱を。 O primeiro momento de quebra de realidade é logo no primeiro episódio. A grande maioria das pessoas que viviam dentro das muralhas acreditava estar segura. Elas pensavam, nossa, estamos tranquilamente aqui dentro. As muralhas são gigantescas, elas têm mais de 50 metros e os titãs mais altos têm 12, 13, 15 metros, menos de 25% da altura total da muralha, então estamos tranquilos, certo? E era assim que eles viviam durante 100 anos. Essa era a verdade, esse era o mundo deles. E então surge o Colossal, quebrando a muralha e deixando os titãs invadirem. Ali marca-se o primeiro ponto de choque. A partir de agora, os humanos têm que se esconder, têm que racionar alimento, têm que dar um jeito para conseguir sobreviver em frente aos titãs. Uma nova realidade diferente da anterior. E alguns anos depois, mais uma revelação. O Eren pode se transformar em titã. Isso significa que naquele universo surgiram novas possibilidades. Afinal de contas, eles podem usar os poderes do Eren para voltar e retomar a muralha que foi perdida, e também constataram que alguns humanos podem virar titãs. Em seguida, a Eni se mostra como traidora. Mais uma mudança. Temos titãs infiltrados. E na segunda temporada, grandes e assustadoras revelações. Reiner e seu amigo são titãs. E eles eram os grandes titãs responsáveis pela tragédia que aconteceu anos atrás. E na terceira temporada, com a história da história, temos uma nova descoberta. A família real estava escondendo muitos segredos. Eles sabiam, eles entendiam e queriam controlar os poderes dos titãs. Nesse momento, vamos fazer uma pausa para a gente dar uma revisada em tudo que mudou até então.
Nós somos de seres humanos que restaram, estão dentro de uma muralha, mas vivem pacificamente porque os titãs que estão lá fora não podem invadir. A muralha foi destruída, os humanos vivem sendo comidos por titãs, alguns humanos podem se transformar em titãs. Na nossa patrulha do governo, temos titãs que foram infiltrados. O governo, a realeza, está mentindo para todo o povo, porque na verdade eles sabem sobre os titãs, sabem os poderes e querem controlar tudo isso. São mudanças absurdas que mudaram totalmente aquele universo, mas os pontos principais ainda estão por vir. Porém, tem spoilers. Spoilers do mangá, como eu disse no começo do vídeo, que eu avisaria quando chegasse esse momento. E esse momento é agora. Caso você, enfim, queira esperar o anime, não tem muito que eu possa fazer. Mas se você quiser continuar esse vídeo mesmo assim, existe um outro que eu considero necessário assistir para que você entenda exatamente as coisas que eu vou colocar aqui. É esse vídeo que está aparecendo no card nesse instante, que eu falo sobre a história, sobre o segredo do porão do Eren, o maior plot twist da história até então. E é isso. Continue por sua conta e risco. E chegando no porão, os personagens descobrem que não são os únicos humanos vivos. Existe um mundo totalmente diferente lá fora. Novas culturas, outros povos, outras civilizações e não tem titãs. Eles descobrem que na verdade a realidade deles era mais uma vez uma mentira. A humanidade nunca foi dizimada. E esse é um choque absurdo, porque isso é uma coisa óbvia, mas que nos foi negada desde o começo da obra. Quando o autor disse com todas as palavras que os seres humanos haviam sido dizimados e os que restaram estavam confinados naquelas paredes, nós simplesmente acreditamos. Não era algo possível de se discutir. Aquela era simplesmente a verdade, a realidade daquele universo. E soubemos também que os poderes de Titã vinham de Ymir, que era líder dos Eldianos. Ela era a primeira titã, a titã primordial, que possuía todos esses poderes, que foram recebidos através de uma fruta que um demônio entregou para ela. Esse tipo de revelação chocou muito a comunidade de Attack on Titan naquela época. Muitas e muitas pessoas odiaram, porque isso vai totalmente contra a expectativa que você constrói quanto àquele universo. Todas as expectativas quanto a isso no anime eram muito pé no chão, porque afinal de contas tudo, com exceção dos titãs, era natural até então. A obra discutia muito a interação entre os personagens, os militares, muito tempo discutindo política de dentro da muralha, mas no final das contas, tudo isso era só um detalhe. E é aqui que mais uma vez faremos aquela regressão, discutindo também o ponto que eu levantei no comecinho do vídeo: verdade versus ignorância. A cada etapa que os personagens descobriam alguma coisa, parecia que aquilo era tudo. Parecia que agora que foi descoberto algum segredo, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. E do nada, veio uma revelação maior ainda de que na verdade tudo que eles descobriram, tudo que eles pensavam até então, não importava. Aquilo não era o mundo de verdade. A realidade era muito maior do que aquelas pequenas camadas que eles conseguiam chegar, que eles conseguiam enxergar, que eles conseguiam ver lá de cima. Eles estavam presos em uma pequena caverna do conhecimento. Isso foi uma coisa que me fez lembrar instantaneamente da alegoria da caverna de Platão. Para quem não conhece esse mito, essa alegoria, eu vou passar aqui rapidamente. Basicamente, existiam alguns prisioneiros. Eles estavam acorrentados, fazendo com que enxergassem apenas uma parede que estava na sua frente. E eles cresceram dessa forma desde sempre. Bem atrás deles, no alto, existia uma fogueira. E na frente dessa fogueira, um caminho, onde pessoas passavam, mercadores passavam levando objetos com formas de animais, com formas de pessoas, com formas diferentes. E a única coisa que aqueles prisioneiros conseguiam enxergar era a sombra daqueles objetos, daquelas coisas que era projetada na parede da caverna. Então, basicamente, o mundo para aqueles prisioneiros, a realidade, a verdade, era aquela parede com as sombras. Nada além disso existia. Afinal de contas, isso era tudo que eles conseguiam ver, tudo que foi mostrado para eles desde sempre. Aquele era o mundo. O conto continua, tem outros detalhes, um pessoal vaza, não sei o que, interessante para se ler, mas vamos parar por aqui. A questão é que os personagens de Attack on Titan estiveram sempre observando apenas as sombras projetadas na parede, achando que aquilo era tudo que existia. E foi um choque absurdo quando viram que o mundo era muito maior. Mas eu te pergunto, e se isso não for apenas com os personagens?
Porque nós, como espectadores, estivemos sempre junto com eles. Tudo que eles sabiam, a gente sabia. Cada momento de descoberta foi chocante pra gente, porque nós aceitamos e compramos o ponto de vista deles. A gente entrou e assumiu o mundo deles como sendo a única verdade possível. Até que então conseguimos finalmente descobrir a história dos Eldianos, o mundo lá fora. Descobrir que eles estão presos em uma pequena ilha chamada Paradis. Basicamente descobrimos toda a verdade que estava escondida sobre aquele mundo. Ou será que não? Será que não estamos mais uma vez caindo numa armadilha do Isayama e engrandecendo uma verdade simples como se fosse a maior possível? E é aí que entra o ponto dos alienígenas. E depois de discutir bastante isso com um amigo há muitos anos atrás, eu encontrei uma coisa do passado que acaba reforçando um pouco desse pensamento. E isso tá nos live action de Attack on Titan de 2015, que traz uma versão um pouco diferente da história, com alguns pontos de vista bem interessantes. No filme, em um certo momento, o Eren acaba entrando numa sala branca, como se fosse uma espécie de sonho. E lá dentro, o capitão da tropa explica algumas coisas pro menino. Ele revela pro Eren que o mundo que eles viviam era uma mentira. Eles eram totalmente manipulados e que existiam várias salas brancas como aquela que eles estavam, que os humanos haviam criado para monitorar um ao outro. Até aí ok. Eu acho que a ideia dessa cena é ser bem parecida com 2001, que é o filme do Kubrick, sabe aquela cena final, que o cara acorda num quarto, tem alguma coisa? Enfim, o Eren acorda numa sala branca, bem futurista, e tem uma maquininha de música na frente. Mas ok, essa cena acaba, passa todo o filme, e o filme acaba com o quê? Com o Eren junto com a Mikasa, em cima da muralha, observando o mundo lá fora. Mas aí o filme tava só passando e começou uma cena pós-créditos. Uma cena pós-créditos que eu não havia visto em nenhum lugar, não vi gente comentando na época que eu assisti aquilo, enfim. Não tem muita coisa sobre isso. E a cena é essa aqui. Uma espécie de voz digital se comunicando, tanto que ela precisa de legenda na tela, em japonês mesmo, porque as pessoas não conseguem entender o que aquela voz está dizendo. É meio robótico, muito mexido, tem uns sons de mastigação o tempo todo, aquele negócio incômodo. E é isso, aparentemente um experimento. E eu tinha pensado nisso tudo antes de chegar nessa parte do filme, antes de ver isso no filme. E na verdade, quando esse filme foi lançado, o mangá estava muito lá atrás, não tinha nem sido revelado ainda que existia um mundo fora das muralhas. Mesmo assim, o filme já abordou a questão deles serem manipulados, a questão deles viverem naquela bolha, achando que as muralhas são tudo, mas na verdade existia um mundo muito mais forte lá fora e que existiam pessoas que eram superiores àquilo. Seria apenas uma liberdade artística do pessoal da produção do filme? Isso apenas se encaixou casualmente com a suposta proposta do anime que eu disse aqui no começo? Teria, sei lá, o Isayama conversado um pouco com o pessoal da produção do filme para eles tirarem um negócio do nada, que não tinha nenhuma relação com o que tinha sido mostrado até então? Não tinha nenhuma relação. Porque no final das contas, analisando a temática do anime proposta aqui nesse vídeo, faria bastante sentido eles estarem sendo manipulados e controlados. Mas eu não digo em relação ao pessoal da muralha. Eu digo em relação ao mundo inteiro. Será que cada vez mais o Isayama não vai jogar a verdade e a ignorância uma camada acima? Agora que a gente saiu da muralha, agora já chegamos no continente, tem vários povos, vários líderes, várias coisas. Será que ainda não existe algo acima disso? A ignorância nos impossibilita de enxergar a verdade. E sempre existia uma verdade acima da outra em Attack on Titan. Por que o final não teria também? Algo que vá contra o que foi proposto até então. Algo que nos tire as motivações e nos dê outra perspectiva de tudo o que aconteceu. Algo que pareça maluco a princípio, mas que depois passasse a fazer sentido. Como foi tudo até agora. E se na verdade
no final da obra, isso não fosse apenas mais uma manipulação de forças maiores. Não necessariamente alienígenas da forma que o nosso imaginário popular conhece, mas uma outra forma de vida, um outro tipo de existência que está acima, manipulando cada um daqueles pequenos detalhes, assistindo e se entretendo com tudo o que acontece. Se as coisas caminharem como tudo que foi dito aqui nesse vídeo, quem sabe até essa teoria possa, na verdade, acontecer.